A voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o texto bíblico na qual fizemos menção e aonde nós iremos de tomar por base é um texto bastante conhecido dos leitores. É um texto bastante conhecido daqueles que apreciam e se deleitam na palavra do nosso Senhor. Sabemos que Paulo está a escrever à igreja de Tessalônica. E quando Paulo vai escrever à igreja de Tessalônica, principalmente nesse texto em que nós lemos, aonde que o pano de fundo é um pouco, porque se não dizer todo escatológico. É interessante pararmos para pensar que quando Paulo vai escrever isso para os irmãos, em algumas traduções vai estar escrito: irmãos, não quero que vocês sejais ignorantes. E a palavra ignorantes que Paulo usa aqui não é um ignorante por falta de educação, mas a palavra ignorante que Paulo traz aqui é alguém por falta de conhecimento, porque estava havendo dentro da igreja de Tessalônica algumas dúvidas acerca daqueles que já morreram em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai fazer parte do capítulo 4 para trazer menção, lembrança, meus irmãos, acerca dos que já dormem. Como já falei aqui, o versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai falar acerca de um tema escatológico. Se você for ler ainda o capítulo 5, Paulo ainda também vai dar prosseguimento ou continuidade naquilo que ele vem falar acerca da escatologia. É bem verdade, meus irmãos, que a palavra escatologia é derivada do grego eschaton e tem que ser ou tem o mesmo sentido de último, ou seja, a palavra escatologia ela é dividida em duas palavras. A primeira palavra grega empregada na palavra escatologia é escato, que significa último. E o restante da palavra, já o sufixo logia ou logia, tem o mesmo sentido da palavra de conhecimento. Ou seja, a palavra escatologia é um estudo doutrinário que trata dos últimos eventos da história. A palavra escatologia é o estudo das últimas coisas ou das coisas que hão de acontecer. Eu estou pregando para uma igreja aqui que acredita na escatologia bíblica. Eu estou pregando para alguém aqui que acredita nas palavras do Senhor Jesus, que disse que viria buscar a sua igreja. É interessante, meus irmãos, que o porquê eu preciso estudar escatologia, o porquê eu preciso entender pelo menos o básico de uma escatologia. É interessante, meus irmãos, que no próprio texto em que nós lemos, Paulo vai dizer no versículo 18: portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Um dos motivos que nos faz parar para estudar ou querer aprender a escatologia
é um estudo que nos traz consolação, é um estudo que nos traz o consolo para a nossa alma. Mas é interessante também, porque eu devo estudar escatologia. Porque eu devo estudar escatologia. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 15 vai estar escrito: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu devo estudar escatologia para responder com mansidão aquelas pessoas que, por falta de conhecimento, aquela pessoa que, por falta de uma profundidade bíblica ou de um conhecimento bíblico, ela precisa ser esclarecida acerca da nossa esperança. E a pergunta é: qual é a tua esperança? Qual é a minha esperança? Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança da igreja? Porque eu devo estudar a escatologia para produzir coragem dentro do nosso coração, para enfrentarmos estes séculos e termos a convicção de que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Esses são alguns motivos para que possamos se debruçar dentro da escatologia bíblica. Eu não vou trazer todas as linhas de pensamento escatológicas, porque isso duraria meses, semanas até inteiras. Dentro de um pano de fundo escatológico, existe pelo menos 3 linhas de raciocínio bastante conhecida no meio cristão. Existe a linha escatológica que tem por nome pré-tribulacionismo ou pré-tribulacionista. Esta linha é a linha que eu e você defendemos. Esta linha de pré-tribulacionista é a linha que a Assembleia de Deus nós defendemos, porque a linha pré-tribulacionista acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. É bem verdade que existem outras linhas de raciocínio, como por exemplo o pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista é uma linha de pensamento, é uma linha de raciocínio que acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Existe outra linha também, conhecida dentro dos escatólogos, que é o mid-tribulacionista, que acredita que no meio da grande tribulação Cristo arrebata a sua igreja. Mas eu prego para alguém aqui que é assembleano raiz, que entende através das escrituras sagradas que a igreja, ela não passa pela grande tribulação. E estava a pensar durante esses últimos dias em minha casa, estava a pensar no meu trabalho acerca do que trataríamos durante alguns dias. E o Senhor propôs em nosso coração esclarecer a mente de alguns irmãos acerca da escatologia. Agora nós sabemos que a escatologia nada mais é do que o estudo das coisas que breve hão de acontecer. E a linha que eu e você defendemos é que a igreja ela não passa pela grande tribulação. Talvez alguém pergunte para você qual é a esperança que você tem de estar dentro de uma igreja. A Bíblia Sagrada vai responder. A própria Bíblia Sagrada vai dizer em Tito capítulo 2 e o versículo 13, a Bíblia diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do
do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A esperança que eu tenho, a esperança que você tem, a esperança que a igreja deve ter é que Ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, querendo você acreditar ou não, querendo a mídia televisiva acreditar ou não. Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, e dentro de um pouquinho de tempo a trombeta vai soar e a igreja vai subir para a glória do nosso Senhor. Aleluia. A esperança que nós temos é de sermos arrebatados para com o nosso Senhor. A palavra arrebatamento tem sumido dos nossos púlpitos, assim como a mensagem da cruz. Precisamos voltar ao nosso cenáculo, precisamos voltar a ser uma igreja raiz, em pregar a mensagem da cruz, em pregar que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Estamos precisando de homens e mulheres que se levantem com essa mensagem da cruz, que se levantem com essa mensagem da esperança da igreja ser arrebatada. É interessante que no texto em que nós lemos, a Bíblia vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O arrebatamento é uma realidade. De qual linha de raciocínio defende se a igreja passa ou não pela grande tribulação? É um fato de que tanto o pós-tribulacionista quanto nós, pré-tribulacionista, acreditamos que Cristo há de voltar para arrebatar ao seu povo. Mas vai pensando, meus irmãos, portanto nós acreditamos e defendemos que a igreja não passa pela grande tribulação. A palavra grega usada para chegada ou vinda do retorno de Cristo é a parousia. A parousia é uma palavra grega que identifica como chegada ou vinda. E isso, meus irmãos, nós vamos encontrar em nossa Bíblia Sagrada. A palavra no latim aqui, que ela vai traduzir a palavra arrebatamento, ela é traduzida pelo vocábulo raptus, de raptare. No grego vem de arpazo, ou seja, no latim a palavra arrebatamento ela tem como vocábulo de raptus, e no grego é arpazo. Mas é interessante, meus irmãos, tanto no grego quanto no latim, esta palavra tem um sentido básico de ser retirado por alguém de um lugar em uma situação. A palavra arpazo vem de arpão, e quando eu penso em arpão, eu penso em uma pesca, eu penso em algo que é tirado do ambiente onde está para outro. É assim que é a visão pré-tribulacionista. Nós estamos aqui em um culto como esse, e quem sabe antes desse culto acabar, a trombeta é soada e nós somos arrancados daqui para glorificar ao nosso Senhor. A palavra arrebatamento é tirar com rapidez de uma forma inesperada. É por isso que tanto eu, quanto você, quanto nós devemos estar preparados para este momento sublime da história da humanidade. Preparamos o nosso coração, preparamos a nossa mente, preparamos o nosso espírito para ouvir o ressoar da trombeta
e sermos arrancados desta terra para glorificar ao nome do Senhor. Esta palavra arrebatamento aqui é arrancar ou tirar com violência. O que prende nós aqui nesta terra é o nosso corpo corruptível, mas a Bíblia Sagrada nos diz que o nosso corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, e nós iremos louvar para sempre com o nosso Senhor. O arrebatamento da igreja será definido, será definitivo, eterno. O arrebatamento da igreja será apoteótico, glorioso e triunfante. Jesus virá com um alarido. Nós vemos no texto aqui que ele virá com um alarido. E afinal, o que significa alarido? O que significa esta palavra alarido? Alarido é uma palavra de ordem, ou um grito, usado pelos generais para a convocação dos soldados. Essa palavra de ordem do Senhor vem da linguagem militar. E se tanto eu quanto você somos um bom soldado de Cristo Jesus, devemos estar com os nossos ouvidos atentos, para quando houver este alarido, devemos estar com o nosso ouvido atento, quando o nosso general bradar. Meus irmãos, isso é fascinante. João capítulo 5 e o versículo 28 vai dizer: todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Somente a voz dele é capaz de trazer aquele que estava morto à vida novamente. Um dia, tanto eu quanto você estava morto espiritualmente, mas ouvimos a voz dele ressoar em nossos corações, e nós estamos aqui para glorificar e bendizer aquele que é eterno. Aleluia. Mas isso vai muito mais além, porque a Bíblia vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, quando eles ouviram bradar, quando eles ouvirem o alarido do Senhor. Eles vão estar saindo do sepulcro e vão se encontrar com o Senhor, juntamente comigo e com você. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A volta do Senhor é algo espetacular. A volta do nosso Senhor, a parousia do nosso Deus, é um momento magnífico na história da humanidade. A Bíblia vai dizer que todos nós, como soldados de Cristo, compareceremos diante do nosso general. Na próxima semana eu vou estar trazendo, depois que a igreja, depois que os crentes é tirado daqui com força, a Bíblia diz que nós iremos de encontrar com o nosso Senhor nos ares. E quando nós chegarmos nos ares, acontece outro momento dentro da escatologia. É interessante, meus irmãos, que mediante o toque da trombeta, somente os salvos ouvirão o som da trombeta,
e é por meio dela que Deus chamará todos os santos para a casa do Pai. Todos os que morreram em Cristo, desde Adão, aguardam esse sonido. Todos os que morreram de Adão estão aguardando esse sonido. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, meus irmãos, em Números, capítulo de número 10, a Bíblia vai fazer questão de dizer palavras de Moisés da parte do nosso Senhor. Números capítulo 10, e o versículo 1 vai dizer: o Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas, faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Percebam aqui que há uma orientação da parte de Deus para que Moisés pudesse fazer 2 trombetas. E essas trombetas aqui não é a trombeta conhecida que nós conhecemos como chofar. Essa trombeta aqui eram trombetas de prata. O chofar que nós conhecemos é o chifre do carneiro ou chifre do animal. Mas essa trombeta era especial. Essa trombeta era de prata. E prata na Bíblia fala de resgate. E quando eu paro para pensar acerca deste material como prata, essa trombeta aqui, ela tem por nome de Hot-Será, que é uma trombeta diferente. É uma trombeta que quando ela é tocada, a Bíblia diz que é para convocar a congregação, para dar sinal de partida dos arraiais. Quando a trombeta tocar em 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. A trombeta era tocada, nós se ajuntávamos como um arraial. A trombeta já soou alguns anos atrás. E nós, como igreja, estamos reunidos como se fosse em um arraial, aguardando o ressoar da trombeta novamente, para nós partirmos deste lugar e morarmos com o nosso Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos, que nesse livro de Números capítulo 10, a Bíblia Sagrada diz que cada toque da trombeta era diferente. Primeiro era para um grupo, depois era para outro grupo, e assim eles iam caminhando de uma forma ordenada até aonde o Senhor iria de estabelecer o lugar para eles acampar novamente. Estamos, meus irmãos, vivendo pouco tempo nessa terra aqui. Dentro de pouco tempo essa trombeta vai ser soada e nós iremos morar com o Eterno. Bendito seja Deus. Paulo vai dizer com muita convicção naquilo que ele diz. Paulo vai dizer: depois nós, os que ficarem vivos, seremos arrebatados. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos juntamente com eles entre nuvens para ter um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A esperança que Paulo tinha, a esperança que eu tenho, a esperança que você tem, é de nos encontrarmos com o Senhor. Paulo estava aguardando esse ressoar da trombeta
Paulo estava ciente e tinha convicção naquilo que ele cria, naquilo que ele desejava, naquilo que ele ansiava. O mesmo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 5, e o versículo 10, Paulo vai dizer que todos nós iremos te comparecer diante de um tribunal, e esse tribunal não é tribunal humano, esse tribunal não é um tribunal que há corrupção, esse tribunal é o tribunal de Cristo Jesus. Os primeiros a serem julgados, o primeiro a passarem diante do crivo do Senhor, somos nós, os crentes, que seremos arrebatados. Paulo sabia do que estava para acontecer. Nós devemos ter em mente de que dentro de pouco tempo o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, ainda no texto em que nós lemos: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Aqueles nossos familiares que um dia choramos e pranteamos à beira de um caixão, aqueles nossos familiares que pranteamos por ele algum dia, os que morreram em Cristo, irão ser trazidos à vida novamente, para também nunca mais morrer. E isso é fascinante, e só quem faz isso é o nosso Senhor Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. O versículo, meus irmãos, 18, para nós finalizarmos aqui, vai dizer: portanto, console uns aos outros com esta palavra. Paulo estava tranquilizando, Paulo estava acalmando os corações dos irmãos de Tessalonicenses. Eles estavam dizendo: fica tranquilo, aqueles que morreram com o Senhor vai se encontrar conosco, com Ele nos ares. Fica tranquilo, porque breve há de sair uma notícia. Breve, a mídia televisiva vão tentar procurar alguma coisa para dizer. Aonde está aquele povo? Aonde está aquele povo? Cecília de Souza já cantava: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? É uma voz de lamento que vai dizer: eles foram-se embora para Sião. Essa é a esperança que eu tenho, essa é a esperança que você tem. E se o teu coração se alegra em saber que dentro de pouco tempo não estaremos mais aqui, mas estaremos com o Senhor, levante as suas mãos para o céu e glorifiquem ao Cordeiro Santo de Deus. Fica de pé, meus irmãos, para nós engrandecermos ao nome do Senhor Jesus.